Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Emílio Salgari, que foi um escritor italiano, nascido em Verona em 1862 e falecido em Turim em 1911. Apesar da sua obra ter sido ignorada pela crítica da época, hoje é um dos 40 autores italianos mais traduzidos. É conhecido pelas suas séries de aventuras juvenis, Os Piratas da Malásia e Os Piratas das Caraíbas. Emílio Carlo Giuseppe Maria Salgari nasceu na cidade de Verona em 21 de agosto de 1862, numa família de pequenos comerciantes têxteis. O seu pai, chamado Luigi Salgari, veronês, e a sua mãe, Luigia Agradara, veneziana, deram-lhe uma educação formal e simples. Aos 12 anos começou a estudar no Instituto Técnico Naval Real Paulo Sarpi, de Veneza, onde nunca se formou, não chegando a ser capitão naval, como gostaria. Abandonou os estudos no segundo ano do curso, em 1881, e regressou a Verona, passando a dedicar-se ao jornalismo. Os estudos ajudaram-no a conhecer a arte dos mares, mas parece que não tinha grandes capacidades para se tornar marinheiro. No entanto, fez viagens marítimas com familiares durante algum tempo. A viagem mais longa feita por Salgari foi de 3 meses de Brindisi, na Itália, até Tainan, em Taiwan. Depois desta, não há nenhuma referência credível de que tenha feito outras grandes viagens. Aliás, na sua autobiografia, não menciona qualquer outra grande viagem. Em 1883, com 20 anos, Salgari começou a publicar os seus trabalhos nos suplementos culturais de jornais. Os seus primeiros romances saíram em episódios no jornal milanês La Valigia e no jornal veronês La Nuova Arena. Estes trabalhos não lhe davam um retorno económico significativo e as dívidas cresciam diariamente. 2 anos depois, tornou-se editor do L'Arena. Em 25 de setembro de 1885, teve uma briga com um colega jornalista do jornal Adige, de sobrenome Biasioli, por este zombar de um jornalista concorrente que se diz almirante e nem é grumete. Claro que aquele jornalista era nada mais nada menos do que o Salgari. E, quando este se sentiu aludido, atacou o outro. Deu-lhe uma estalada na cara em público e desafiou-o para um duelo com florete. Durante o duelo, Salgari feriu-o no nariz e no peito. Mal a luta começou. Foi condenado a 6 dias de prisão e a pagar uma multa de 30 liras que ele pagou com dignidade. Em 1887, morreu a sua mãe. Em 1889, o seu pai suicidou-se, atirando-se pela janela da sua casa, por acreditar que tinha uma doença incurável. Estas mortes marcaram o início da decadência emocional e espiritual de Salgari. Estes eventos seriam os primeiros de uma série de tragédias que se iriam abater sobre si e a sua família. Em janeiro de 1892, casou-se com Ida Peruzzi, atriz de teatro, a quem chamava constantemente Aida, considerando-a mesma a heroína do Giuseppe Verdi. Tiveram 4 filhos. No mesmo ano do casamento, nasceu a primeira filha, a que chamaram Fátima. No início do ano seguinte, Salgari assinou um contrato com a editora Sperani e mudou-se com a família para o Piemonte. Em 3 de abril de 1897, sob proposta da rainha Margarita de Saboia, Salgari foi agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália pela Casa Real.
No final desse ano, de 1897, o editor Anton Donat, com quem começara a colaborar, convenceu-o a mudar-se para Génova, o que ele fez com a sua família, que ia crescendo. Em 1900, pressionado pelo editor Sperani, né, com o qual, como vimos, tinha um contrato, Salgari mudou-se definitivamente com a mulher e os filhos para Turim. Salgari podia facilmente deslocar-se de elétrico da sua casa para a Biblioteca Cívica Central, onde encontrou mapas e contos de viagens exóticas que formaram a base e o ponto de partida para as histórias que ia escrevendo. Em 1906, Salgari assinou um contrato com a florentina Ben Porad. Os seus livros iam sendo publicados, mas as editoras pagavam-lhe muito pouco. Alegavam que Salgari não podia ser equiparado aos escritores italianos de nomeada, pois as suas obras não tinham profundidade literária e só interessavam a um público simples, que não exigia grande narrativa. No entanto, os romances de Emílio Salgari eram muito procurados e, com o passar do tempo, as editoras vendiam cada vez mais exemplares e, aos poucos, foram enriquecendo à sua custa. Salgari chegou a ser chamado o Júlio Verne italiano, mas, ao contrário deste, viveu sempre pobremente. Os familiares diziam-lhe que devia exigir pagamentos mais elevados, mas ele vivia acorrentado aos contratos ruinosos que tinha feito, e a única possibilidade que via de receber melhor era trabalhar mais, cada vez mais. Para agravar a situação, a sua esposa Ida começou a dar sinais de loucura em 1903, o que representou um problema muito grande, pois ele tinha de cuidar da doença da esposa e dos filhos. As despesas com o tratamento da Ida ajudaram a multiplicar as dívidas cada vez mais. O excesso de trabalho e as preocupações provocaram uma destruição progressiva da vida e da saúde de Salgari. Começou a ter problemas de visão, não dormia e sofria de fadiga crónica. Aos 47 anos, aceitou finalmente o que os familiares lhe vinham dizendo há muito, que era enganado pelos seus editores que abusaram da sua boa-fé. Então enviou-lhes uma carta onde afirmava: a vós que enriquecestes com a minha pele, mantendo-me a mim e à minha família numa semi-miséria contínua ou até mais, só peço que, em compensação pelos ganhos que vos dei, cuidem do meu funeral. Saúde-vos, quebrando da minha caneta. A partir de então, começou a publicar alguns dos romances clandestinamente, assinando sob pseudónimos, para fugir aos editores com os quais havia assinado contratos de pirro. Sabe o que isto significa, não é? Portanto, que o escravizavam e que exigiam constantemente que produzisse romances a um ritmo mais rápido. Para cumprir com os contratos, por causa do stress resultante, fumava 100 cigarros por dia e bebia copos atrás de copos de vinho. Em 1910, a saúde mental da mulher deteriorou-se ainda mais e foi forçada a entrar num asilo público, pois Salgari não podia pagar as despesas de uma instituição privada. No mês de março e abril de 1911, Salgari escreveu uma série de cartas de despedida dirigidas aos seus filhos, aos parentes e editores, afirmando que tinha tomado a decisão de cometer suicídio. Dizia às crianças que se sentia derrotado, que a doença da sua esposa Ida tinha partido o seu coração e não tinha mais energia para continuar. Aos seus editores, acusava-os de o terem explorado e censurava-os por terem enriquecido à sua custa e o terem conduzido à mais injusta situação de miséria. Em 1909, tinha tentado um primeiro suicídio, atirando-se sobre uma espada, mas foi salvo a tempo pela sua filha Fátima. Na manhã de terça-feira, dia 25 de abril de 1911, suicidou-se numa ravina no Vale de San Martino, perto de Turim,
numa área onde costumava fazer piqueniques com a família. Ele tinha identificado o local nas cartas, mas era uma área grande, e o cadáver acabou por ser encontrado por uma mulher que tinha ido à mata recolher madeira. Tinha o estômago aberto, numa espécie de seppuku, que é um ritual samurai da cultura japonesa, como podiam ter feito, certamente, muitas das personagens dos seus romances. Salgari morreu, mas as tragédias familiares não terminaram. A sua filha Fátima morreu com tuberculose em 1914. A sua esposa morreu em 1922 no asilo onde estava hospitalizada. Em 1931 suicidou-se o seu filho Romero. Em 1936 o filho Nadir, que era tenente do Exército Real, perdeu a vida devido aos ferimentos num trágico acidente de moto. O filho restante, o Omar, também cometeu suicídio, atirando-se do segundo andar do seu apartamento em 1963. O último descendente do escritor, o seu bisneto Romero Salgari Jr., ficou conhecido nos noticiários em 1984 por ter esfaqueado até à morte um reformado de 72 anos por motivo trivial. Ora bem, falando agora mais então sobre a sua obra. Emilio Salgari, considerado o escritor italiano mais prolífico e famoso do último século, dedicou-se a compor inúmeros romances e contos, hoje traduzidos por vários idiomas e publicados em muitos países. Escreveu mais de 80 romances e inúmeros contos, explorando temas de aventura e exploração, ambientados em diversas culturas. Como prova da sua popularidade, mais de 100 obras apócrifas do mesmo género, normalmente envolvendo o mar e piratas, foram publicadas sob o seu nome após a sua morte. De entre as suas obras, autênticas ou não, destacam-se as aventuras do Sandokan e do Corsário Negro. Emilio Salgari é considerado um dos mais importantes escritores italianos, porém a sua vida pessoal não teve a mesma sorte que a sua vida de escritor. Foi um aventureiro sem aventura, um marinheiro sem navio e um viajante em viagens imaginárias, dotado de uma enorme criatividade para compor histórias incríveis. Apesar de explorar todas as regiões do mundo nas suas histórias, que descrevem lugares remotos da África, América Latina, Estados Unidos, Ásia e Oceânia, o que lhe permitiu que o próprio escritor se intitulasse Capitão Salgari. A verdade é que ele nunca viajou pelo mundo. Salgari raramente saía de casa, adorava ficar sozinho para desenvolver as suas histórias e poder concentrar-se nos diversos temas que lhe passavam pela cabeça. Apesar da fama e da relevância dos seus romances, Emilio Salgari não aproveitou o momento e morreu pobre, como já dissemos. Nunca teve um emprego, viveu sempre da escrita e, sobretudo, dos romances e das suas histórias. Soube-se que alguns editores lhe pagavam muito pouco pelo admirável trabalho que fazia e Emilio Salgari contava apenas com o necessário para sobreviver. A sua vida foi cheia de tristeza, acabando por se suicidar, como vimos. Acredita-se que passar muito tempo em casa o isolou e impediu de viver situações que o poderiam ter impedido de cair na depressão. A sua vida poderia ter tido outro rumo se ele tivesse tomado decisões pessoais a tempo. A crise que se abateu sobre a sua família deveu-se em grande parte a Salgari não querer admitir durante muito tempo que os editores o estavam a enganar. O escritor aceitou esse facto muito tarde, o que acelerou o processo trágico que levou os seus familiares a uma vida repleta de tragédias e de dramas, histórias que o Salgari não conseguiu impedir e acabava por sublimar depois nas suas obras. Após esta longa introdução, vou tentar agora falar mais concretamente da obra do Emilio Salgari. Salgari começou muito jovem, em 1883, a dar os primeiros passos como escritor, publicando no jornal de Milão La Valigia, onde apareciam episódios semanais de uma história chamada
Il Selvaggi della Papuásia, Os Selvagens da Papuásia. Nesse mesmo ano, publicou no jornal de Verona La Nuova Arena o romance Teisi, que seria depois publicado mais tarde com o título La Rosa del Dongjiang. A Rosa de Dongjiang em 1897. No que diz respeito a publicações de tipo literário, apareceu também em 1883 um romance chamado La Tigre de la Malésia, O Tigre da Malásia, que foi o primeiro livro da série Os Piratas da Malásia, e que viria depois a ser publicado mais tarde com o título Le Tigre de Montparnasse, Os Tigres de Montparnasse, no ano de 1900, com algumas alterações. Esta série tem como personagem central o Sandokan, que inicialmente causou muita fúria em Madrid. No entanto, em 1887, as suas obras já estavam a ser muito lidas e procuradas pelos leitores, pelo que o seu sucesso estava garantido. Mas não proporcionavam a Salgari o rendimento suficiente para governar a sua família, pelo que ele ainda trabalhou como editor na empresa La Nuova Arena até o ano de 1893, mas não resultava, não conseguia ganhar grande coisa. Em 1898, o Donat, o editor, que era muito influente na Itália, convenceu a mudar para Génova, onde conheceu o cartunista Giuseppe Pipein Gamba, que seria o seu ilustrador de confiança durante muito tempo. Depois, como vimos, já regressou a Turim no ano de 1900 e em 1907 acabou o contrato com o Donat e assinou o contrato com a Benporad, com a qual ele viria a trabalhar até ao fim da vida, publicando cerca de 20 romances nessa editora. Os romances de Salgari cresceram em popularidade, especialmente entre o público jovem. Alguns romances chegaram a vender 100.000 cópias em menos de um ano. Mas, como já disse, ele não pôde aproveitar essa prolífica literatura devido à sua inocência como empresário. Após a sua morte, os seus romances continuaram e continuam, ainda hoje, a ser lidos, muitos anos depois. Para facilitar, os romances de Emílio Salgari costumam ser agrupados em séries, ou seja, em ciclos, que aliás não têm que ver com, digamos, a época em que foram escritos, mas sim com o tema, portanto, com o local onde as histórias se passam. As mais famosas são as dos Piratas da Malásia e dos Piratas das Caraíbas, onde Salgari apresenta histórias relacionadas com as atividades corsárias naquelas regiões, ambientadas nos séculos XVII e XVIII. Na primeira, que tem 11 livros, o protagonista é, como vimos, o aventureiro Sandokan. E na segunda, que tem 5 livros, a principal personagem é o Corsário Negro. Outras séries consideradas importantes são Os Piratas das Bermudas e o Faroeste. Os Piratas das Bermudas apresenta, em 3 livros, histórias de piratas na região das Bermudas. Na série Faroeste, o autor conta também em 3 volumes a história e as aventuras do Coronel de Vandel, Salem Yalá e a sua filha Mineha, na sua implacável busca de vingança contra os homens brancos. Para além destas, há outras séries, assim, de menor interesse, onde ele narra histórias que aconteceram no continente africano, na Oceânia, na Ásia, na América do Sul e do Norte, como aliás eu já referi atrás, além de aventuras em países como a Rússia, a Itália, a Índia, também relacionadas com o Polo Sul e com o Polo Norte, e inúmeras histórias muito curiosas passadas no mar ou na selva. O Salgari publicou também 2 romances históricos, Le Figli dei Faraoni, que significa As Filhas dos Faraós, e
Cartagine in fiamme, Cartago em chamas, e ainda um romance de ficção científica, curioso, que se chama Le Meraviglie del Duemiglia, que em português é As Maravilhas dos Anos 2000, no qual ele previa como seria a sociedade um século depois. Cuidado que o romance foi publicado em 1907, portanto, por voltas do ano 2000, que, portanto, foi um romance precursor da ficção científica na Itália. Salgueiro escreveu algumas coleções de contos e muitos contos soltos. Escreveu também uma autobiografia, La Bohème Italiana, una vendetta malese, que significa A Bohème Italiana, uma vingança malaia, que foi publicado no ano de 1907 também. Nos anos de 1970 e 1980, a sua obra-prima, Sandokan, o Tigre da Malásia, tornou-se um fenómeno internacional. Tudo porque as aventuras do Sandokan foram adaptadas à televisão e ao cinema. O Sandokan foi um sucesso de bilheteira no cinema e, mais ainda, na série de televisão, que quebrou todos os recordes de audiência no mundo e permitiu ao ator Kabir Bedi, era um cidadão paquistanês, ser trazido para a ribalta e tornar-se um famoso ator de cinema. Mercê deste sucesso, as obras do Emílio Salgari ganharam cada vez mais prestígio a partir de então. E a maioria delas estão editadas em muitos países, nomeadamente em Portugal. Digamos, sobretudo os das séries principais estão todos editados cá. Ora bem, então, agora, para terminar, eu desejava falar um bocadinho do livro que andei a ler esta semana e que é O Corsário Negro, portanto, aquele que iniciava a série dos Piratas das Caraíbas. Então, olha, eu iria começar por ler aqui a sinopse, que está aqui neste meu volume, que é uma edição já muito antiga, já com mais, à volta de 40 anos. Foi editado integrado numa coleção que foi famosa na época, Biblioteca Verbo da Juventude, e que, portanto, diz assim na sinopse. No fim do século XVI, a Ilha das Tartarugas, perdida no dédalo do arquipélago das Antilhas, era o refúgio dos temíveis Irmãos da Costa, os corsários audazes que moviam caça impiedosa aos navios espanhóis carregados de ouro, prata e pedras preciosas que navegavam das Américas para a Espanha. Esta é a história de um dos mais famosos desses homens, o Corsário Negro, e da temível vingança que jurou executar sobre o governador de Maracaibo, o mercenário que matou os seus 2 irmãos. Na luxuriante selva americana, na cidade de Maracaibo, perseguidos por soldados e assassinos, ou no mar, onde, a bordo do Relâmpago, devem enfrentar as poderosas fragatas espanholas, o Corsário Negro e os seus homens lutam pela vida com a coragem, a persistência e o tremendo arrojo que fizeram a merecida fama deste clássico do romance de aventuras. Ora bem, o que é que eu posso dizer mais sobre o livro? Ora, portanto, o Corsário Negro tinha um contencioso contra lá o governador de Maracaibo, que, como aqui diz, era um mercenário que foi contratado pelo governo espanhol para governar lá naquela zona da América, numa província espanhola. Havia uma velha história, que aqui não conta, mas provavelmente, pois,
será apresentada nos volumes seguintes, né? Como eu já disse, esta série são 5 livros. Um velho contencioso com esse mercenário que terá feito muito mal à família do Corsário Negro, que era um nobre, portanto, não sei o mal que lhe fez, mas não foi coisa boa, porque ele e os seus irmãos tinham um rancor terrível. Ele era o Corsário Negro e os outros irmãos, um era o Corsário Verde e o outro era o Corsário Vermelho. Ora, lá o governador do Maracaíbo conseguiu apanhar os 2 irmãos do Corsário Negro e enforcou-os lá na praça, juntamente com os seus marinheiros. Então, isso ainda mais assanhou o Corsário Negro, que jurou que havia de apanhar lá o governador e que o mataria a ele e toda a sua família, que os faria desaparecer de toda a sua raça da face da terra. E assim foi. Ele, portanto, foi lá mais um dos seus marinheiros, portanto, às escondidas de noite, e apanhou o corpo do seu irmão, o último a ser morto, que era o Corsário Vermelho, e conseguiu trazer o corpo para o mar e depois deu-lhe a sepultura no mar, como era uso entre os marinheiros. E então ele jurou perante o cadáver do irmão que a família do governador de Maracaíbo não ia sobreviver um único. E pronto, e então contar depois aqui a história do regresso dele até às ilhas das tartarugas, onde os corsários tinham a sua base, e vai terminar aí. Entretanto, no caminho, ele cruzou-se com o navio espanhol, que ia caminho lá de Maracaíbo, conseguiu destruir completamente a tripulação, aprisionou o navio e veio a descobrir que lá viajava uma menina e as suas aias e os seus escravos. E então depois ele mal a viu, apaixonou-se logo por ela e trouxe-a para o seu barco, e depois levou-a lá para a Ilha das Tartarugas, e ela ficou também impressionada com ele, e estão os dois apaixonados um pelo outro, e agora isso vai desenvolver a história nos volumes seguintes. E portanto, pronto, eu, se um dia puder, vou tentar ler depois os restantes volumes da série, e vou saber como é que depois a história se desenvolveu e terminou. E pronto, olhem, é o que tinha para vos dizer sobre o Emílio Salgari e a sua obra, que, coitado, viveu sempre muito pobremente, sem o merecer, porque a sua obra é fantástica, e hoje, né, quem tem os direitos dos seus livros certamente enriquece e tem enriquecido ao longo dos anos e continua a enriquecer, porque os seus livros continuam a vender-se muito. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!